Boa noite, irmãos. Gostaria de saudar com a graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. É uma grande alegria estar aqui para o nosso terceiro episódio da série do livro de Daniel. Então, sem mais demoras, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3. Hoje nós vamos aprender que quem quiser salvar a sua vida, primeiro vai ter que estar disposto a perdê-la. É o ensino do capítulo 3 de Daniel. Quem estiver disposto, ou quem quiser ganhar de fato a sua vida, tem que estar disposto a perdê-la. A grande ideia dessa passagem, essa passagem tem uma grande ideia, que pode ser resumida da seguinte maneira: o Senhor soberano é poderoso para livrar os seus servos que se recusam a adorar os falsos deuses. Nós vamos ver, enquanto lemos capítulo 3 do livro de Daniel, que o Senhor soberano é poderoso para livrar os seus servos que se recusam à adoração dos falsos deuses. Bem, o texto é um texto longo, é um texto grande, e eu não quero começar lendo o livro inteiro, o capítulo inteiro, logo no início da pregação. Eu vou ler os primeiros versículos. Como eu estou utilizando aqui a terminologia da série, e hoje o terceiro episódio, eu vou dividir o nosso episódio em 4 cenas que o texto mostra para a gente. E aí eu vou explicar de modo resumido as 4 cenas, e aí no final eu paro para a gente fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Pode ser assim? Então vou ler uma primeira parte, depois ler outra, assim por 4 vezes. Explicarei, e depois da explicação eu volto e farei as devidas aplicações, tá bom? Então a primeira cena, ela acontece na planície de Dura, certo? Na Babilônia, num campo afastado um pouquinho da cidade. E diz assim, Daniel capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Essa é a nossa primeira cena. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades da província para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Verso 3. Assim, todos eles, os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música dos homens, de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Bem, nós precisamos situar essa passagem. O livro de Daniel, ou o profeta Daniel, é o que nós chamamos de um profeta que está escrevendo a sua profecia dentro do cativeiro babilônico. O Senhor inicia a sua tratativa com o seu povo a partir de um homem chamado Abraão. Abraão é chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra que o Senhor
lhe prometeu a terra conhecida por nós como a terra prometida, a terra de Israel. O povo vai, ou Abraão vai para essa terra, e nós temos o período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem o seu nome mudado, seu nome deixa de ser Jacó e vira Israel, e então os seus 12 filhos são divididos, cada um fazendo parte a uma tribo, as 12 tribos de Israel. O povo é levado para o Egito por conta da fome, eles passam 400 anos no Egito como escravos, e através do ministério de Moisés, eles saem do Egito e então passam a perambular, na linguagem popular, no deserto. Passam 40 anos perambulando no deserto, quando a geração que saiu do Egito é substituída e inicia-se uma nova geração sob a liderança de Josué e Calebe para o que nós chamamos do período da conquista, onde eles vão conquistar a terra prometida. Eles vão conquistar a terra prometida, conquistam de fato a terra prometida, e agora Israel, como dono da terra, inicia-se o período dos juízes. 400 anos de muita inconstância política, de muita desobediência ao Senhor, até que o último juiz se levanta, e ele se levanta para eleger um rei. Inicia então o período da monarquia. Primeiro rei de Israel tem por nome Saul, que não tem um reinado muito longo, ele é substituído logo por Davi, e Davi vai ter, talvez, ser o principal rei da história de Israel. Depois de Davi nós temos Salomão. Depois de Salomão, o reino é dividido, reino do norte e reino do sul. Reino do sul, a capital permanece em Jerusalém, tendo duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos, elas vão por norte. A tribo do norte é invadida pela Síria em 722 a.C., os irmãos estão bem lembrados disso. E Israel permanece em Jerusalém, quando, em 605, Nabucodonosor decide invadir Jerusalém, a terra que o Senhor havia prometido a Abraão, a terra que o povo havia recebido por herança, a terra que mana leite e mel, aquilo que Deus havia prometido para aqueles que Ele amava, para a menina dos seus olhos, agora está sob ameaça de invasão por parte de Nabucodonosor. E nós vemos de fato que a investida de Nabucodonosor é bem sucedida. E ele consegue entrar em Jerusalém, não somente entrar em Jerusalém, mas ele também consegue levar cativo os jovens da corte. O capítulo 1, então, destaca principalmente 3 jovens: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são os nomes Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu ia citar o nome deles hebraico, mas eu de fato realmente dei um branco aqui agora, certo? Então, mas eu vim consultar aqui para lembrar: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que têm os seus nomes mudados. Quando eles chegam na Babilônia, eles são educados pela Babilônia, eles vão para a UFB, a Universidade Federal da Babilônia, vão cursar ciências sociais e vão passar 3 anos estudando as ciências sociais da Babilônia. Ao término dos 3 anos, eles vão apresentar o TCC perante Nabucodonosor e são extremamente bem-sucedidos. Mas um ponto que vale se destacar no capítulo 1 é a resolução de Daniel e desses jovens, que decidiram não se contaminar na Babilônia. No capítulo 2, no nosso segundo episódio, nós vimos o sonho de Nabucodonosor. E esse é muito importante para entrarmos no capítulo 3. Havia um sonho que Nabucodonosor tinha, ele não sabia, não se lembrava do seu sonho, e ele pediu para que os seus magos pudessem interpretar. E eu, depois me diga então o que foi que você sonhou, que a gente vai interpretar. Só que Nabucodonosor disse: eu não vou dizer não, vocês não são intérpretes, então vocês que se virem. E eu vou dar 3 dias para vocês. Se vocês não interpretar em 3 dias, eu vou mandar matar todo mundo. Nabucodonosor era um homem muito equilibrado, um cara assim muito tranquilo, calmo, pacífico. E aí na hora que passou os 3 dias, na hora que o guarda entra para matar Daniel e seus amigos, Daniel disse: você vai me matar por quê? Porque tem um sonho, Nabucodonosor, ninguém interpretou, nós temos que lhe matar. Daniel disse: não, pois espera o seguinte, me dê aí um tempozinho que eu vou orar, e o Deus do céu irá revelar para mim o sonho. Daniel então é inserido na presença de Nabucodonosor e explica:
O sonho de Nabucodonosor, no seu sonho, Nabucodonosor viu uma estátua. A estátua tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, a barriga e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés sendo uma mistura de ferro, barro, certo? Então, essa pedra estava lá e havia uma pedra, ou essa estátua estava lá e havia uma pedra que sem auxílio de mãos humanas vinha e derrubava essa estátua. E Daniel então vai explicar que a cabeça de ouro era Nabucodonosor, que o peito de prata era o reino que iria suceder ele, e nós sabemos pela história que era o reino Medo-Persa. Depois, a parte de bronze era o reino sucessor do Medo-Persa, que era o grego, e depois a parte de ferro, que era o Império Romano, que inclusive era o império que estava reinando na época de Jesus. E a parte misturada de barro é o Império Romano redivivo, que vai vir quando Jesus vier para estabelecer o seu reinado na terra. Então, se você está lembrado, você pode olhar lá no nosso canal, tem a mensagem. Nabucodonosor, ao receber essa revelação, ele vai dar glória a Deus. Se você voltar comigo para o capítulo 2 de Daniel, versículo 47 do capítulo 2, você vai ver como é que o capítulo 2 termina. Muito importante. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois vocês conseguiu revelar esse mistério. Então, algumas pessoas aqui vão achar que Nabucodonosor agora está favorável ao Deus de Daniel. O que nós vamos perceber, no entanto, é que o capítulo 3 vai mostrar que ele ainda não havia entendido de fato o significado do seu sonho. E agora, ele não faz mais uma estátua que tem diversos elementos. Agora, ele faz uma estátua que é toda de ouro. É como se Nabucodonosor estivesse dizendo que a profecia, que o sonho de Daniel estava errado e que o seu reino não passaria. Que ele era da cabeça aos pés, a estátua da cabeça aos pés feita de ouro, mostrando a perenidade do seu reino. Um ponto muito interessante que nós devemos lembrar, meus irmãos, é que a analogia de Israel na Babilônia é similar à analogia dos cristãos vivendo em uma cultura que é pagã e oposta ao Senhor. Eu já tenho mencionado ao longo desse tempo que temos estudado Daniel junto, que Babilônia, sempre que aparece na Bíblia, aparece como um sistema de oposição a Deus. Desde a sua primeira aparição em Gênesis capítulo 11, até aqui Daniel, e a última aparição de Babilônia em Apocalipse, sempre Babilônia é oposição a Deus. E o que nós tentamos refletir enquanto olhamos para Daniel é como cristãos, como servos de Deus, devemos viver a vida na Babilônia. Como cristãos, como devemos viver a vida de peregrinação. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso uma vez mais. Então, a primeira cena, na planície de Dura, nós vemos que o rei Nabucodonosor envia uma estátua de ouro para os seus funcionários. Ele cria uma estátua de ouro e envia os seus funcionários, os seus servos, para poderem exigir a adoração. Muito interessante. Eu queria deixar as aplicações para o final, mas é mais forte do que eu aplicar o texto. É mais forte, eu botei aqui, não aplicar agora, mas eu vou ter que fazer isso. Observe. Aqui é uma cerimônia civil. Aqui não é um convite para ir para um templo religioso. Aqui é um líder religioso, ou um líder civil, que está convocando os cidadãos que estão debaixo do seu governo para uma cerimônia cívica. Mas o que nós não podemos esquecer é que nessa cerimônia cívica, a esfera religiosa está lá. Nós não estamos pensando serviço a Deus dentro das paredes eclesiásticas. Daniel é um convite para pensarmos a fé cristã de um modo integrado. Porque algumas pessoas tendem a achar que o seu cristianismo só deve afetar o seu domingo.
ou devem apenas afetar a sua moralidade, a sua ética. Mas Daniel vai mostrar que muitas coisas, ou na verdade todas as coisas da nossa vida, estão permeadas pela esfera religiosa. Nós temos falado, por exemplo, da educação, no capítulo 1, que não existe educação neutra de pressupostos religiosos. E não existe debate público, civil, político, sem esfera religiosa. Nós vamos ver mais na frente que Nabucodonosor vai usar o ferramental do Estado para fazer uma imposição religiosa. Ele vai usar a força do Estado para fazer com que os cidadãos de Jerusalém possam se dobrar e adorarem a estátua que ele criou. Nós vamos ver como isso também influencia a nossa vida. Porque não raras vezes ao longo da história, o Estado usou da sua força para colocar coisas que ferem a consciência dos cristãos. E algumas pessoas dizem, pauta pública, pauta civil, pauta política, não se discute em âmbito religioso. Mas é mentira. Porque não existe ninguém que não consiga tomar nenhuma decisão pública, política e civil sem considerar a esfera religiosa. Eu estou sendo muito movido e mexido por esses estudos em Daniel, e hoje, principalmente, por conta da semana que nós estamos. O Supremo, o Tribunal Federal Supremo do nosso país, está discutindo a legalidade do aborto. Então, eles tentam tirar o cristianismo da jogada por dizer que o cristianismo é somente uma coisa religiosa. E que debate público não tem a ver com pressuposto religioso, mas o que nós aprendemos é que uma cerimônia civil, há 3.500 anos atrás, aproximadamente, não, 2.000, Daniel é 400 anos, aproximadamente, 600, 2.600 anos atrás, já havia essa intersecção entre política e religião. Veja que não existe política pública feita, como eu falei para vocês em Daniel capítulo 1, não existe educação que é feita sem pressuposto religioso, também não existe política pública feita sem pressuposto religioso. Não existe. Falei para vocês e dei o exemplo, por exemplo, de que quando eu estava na sala de aula, trabalhando como professor, sem exercer vocação religiosa pastoral, o livro que eu fui obrigado a ensinar falava que o aparelho fonador, e eu era um professor de português, dizia foi formado a partir da evolução do primata para o ser humano. Me responda, onde é que está a neutralidade religiosa? Ela não existe. Da mesma forma, quando hoje se diz, se quer debater sobre a vida humana, você está entrando num debate não científico, não político, não civil, não público. Você está entrando primariamente em um debate religioso. E eu quero que você seja consciente dessa realidade. Os crentes vivendo em uma cultura pagã sempre estarão em conflito, certo? E a estratégia da Babilônia é uma única. Eles vão ter 4 tipos de pressão para fazer sobre o povo de Deus. Primeira pressão é a pressão da autoridade. Segunda pressão é a pressão estética. Terceira pressão é a pressão da popularidade. E o 4º tipo de pressão é a pressão da violência. Eu explico. A autoridade tem a ver com o ferramental do Estado sendo utilizado para forçar os cristãos ou o povo de Deus a agir contra a sua consciência. Havia um mandamento claro em Israel: não terás outro Deus além de mim. Havia um mandamento claro em Israel que não deviam se prostrar diante de falsos deuses. Mas agora o Estado está sendo utilizado para impelir o povo a fazer coisa que fere a sua consciência, usando da sua autoridade, entrando na esfera que não é cabível ao Estado. Mas deixa eu dizer para você que isso só não acontece na época da Babilônia, não. O Estado
quer entrar dentro da esfera da família, o Estado quer redefinir visão de casamento, o Estado quer fazer muitas coisas, entrando em esfera que não é devida a ele. A esfera do Estado seria resguardar as outras esferas, para que cada uma esfera pudesse atuar. A família, a escola, a igreja. Não deveria haver intersecção entre as esferas. É o que nós, como protestantes, alegamos desde o nosso nascimento. Quando a reforma protestante desemboca, quando ela eclode, os reformadores vão dizer, essa junção de Estado e igreja está errado. Igreja é uma coisa, Estado é outra. Cada uma cuida do que diz respeito a si. Hoje nós vemos, por exemplo, o Estado querendo entrar na esfera da igreja, e também vemos a igreja querendo entrar na esfera do Estado. Da mesma forma que é errado eles virem de lá para cá, é errado também que nós vamos de lá para lá, para tentar usar o ferramental do Estado para impor as nossas crenças. Algumas pessoas dizem, precisamos eleger um candidato cristão, para que o reino de Deus avance, para que as pessoas creiam, mas o reino de Deus não vai chegar por nenhum candidato cristão. O reino de Deus, se ele for para o coração das pessoas, virá pela pregação do Evangelho. Precisamos estar conscientes disso. O segundo tipo de pressão é uma pressão estética, irmãos. A estátua de ouro, ela certamente era encantadora. Certamente ela emocionava. Certamente ela despertava aquela experiência de contemplar o belo. Como muitas vezes nós vemos. Você já contemplou alguma coisa tão bonita que você ficou extasiado? Talvez um pôr do sol. Para algumas pessoas essa experiência acontece com o mar. Eu vi alguém descrevendo uma vez, da primeira vez que ficou de frente às cataratas lá de Foz do Iguaçu, como uma experiência transcendente. É que a estética da estátua, ela está lutando contra a devoção. Observe que no nosso mundo, a estética, ela aparece no meio da arte. E a arte, né, eu poderia falar muito sobre isso, mas eu vou ser sucinto, ou vou tentar ser tanto sucinto quanto eu posso, que eu não tenho uma habilidade muito grande em relação a isso, então vou contar com a paciência dos irmãos. Quando der o tempo, simplesmente eu termino, fecho aqui a Bíblia e a gente conversa ali no comendo, tá bom? Que é importante, hoje é importante todo mundo comer, amém? O seu Carlos gostou? Bom, comida é bom, né, seu Carlos? É benção. Então nós temos essa pressão estética. Eu quero que você seja consciente disso. Todo filme, toda música, toda arte, toda exposição que você tem à mídia, ela é formativa. Algumas formações, como a educação, ela tem formação direta, mas outras têm formação indireta. E eu vou deixar só isso aqui para provocar vocês, porque eu não vou ter tempo de elaborar isso. Segundo tipo de pressão que esses jovens estão sofrendo é a pressão da popularidade. Imaginem vocês, todos estão prostrados perante a estátua. Todos, você já ficou em pé na igreja quando todo mundo está sentado? Né? É horrível, né? Uma vez eu fui pregar em uma igreja que tinha o costume de colocar os pregadores para ficar sentados aqui no Santo dos Santos. Aí eu fiquei constrangido porque eu não sei como é que faz. Aí o irmão falou assim, vamos ficar de pé para ler a Bíblia. Aí eu olhei para o pessoal do lado e ninguém se levantou. Aí eu me levantei, né? Aí quando eu vi que eles continuaram sentados, eu só ajeitei assim a calça e sentei de novo. Porque é um constrangimento que a gente passa. Porque nós fazemos esforços para sermos aceitos nos ambientes que nós estamos inseridos. A gente sempre faz esse esforço. Esses jovens estavam perante um campo aberto, todos prostrados, e eles três em pé. Imagine aí como eles estavam sofrendo. Ou eu imagino o cara do lado e fala assim, ei macho, é para se abaixar. O cara, não posso não, meu Deus não permite. Teu Deus não liga, não, é só uma abaixadinha, tu abaixa no instante e levanta. Não tem problema não.
Não tem problema, é uma simples... Ele não está mandando você negar o seu Deus. Ele não está mandando você apostatar da sua fé, você deixar de ler a Torá, você deixar de se identificar como israelita, não. Ele está querendo só que você se prostre rapidinho, prostrou, pronto. Não tem problema, não tem nada a ver, isso é normal, todo mundo se prostra, se prostre só um pouquinho. E eles foram tentados com a popularidade. Você vai ser tentado para ser aceito no ambiente que você está inserido. Você vai ser tentado por se prostrar. Não é negar a Deus, não é sair da igreja, não é. É só uma prostradinha. É só se baixar. Tu pode baixar e ninguém está nem vendo. É só para tu não morrer. Não é melhor tu estar vivo aqui? Para influenciar positivamente a Babilônia. Mas ele vai dizer, não. Porque o meu coração só tem um Senhor. Porque eu só me prostro a um Senhor. O seu nome é Yahvé e a sua lei é o meu prazer. E eu o obedecerei. E a quarta pressão é a pressão da violência. E aí nós entramos na segunda cena. Agora os jovens são levados à presença do rei. Verso 8 ao verso 20. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, veja, eles tinham emprego público, tá? Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes. Furioso, o rei Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se vocês não a adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. E aqui eu quero que você redobre a sua atenção, porque aqui está o queijo do texto, sabe? A gordurinha da picanha. É aqui, desfrute. Ele vai dizer: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos o culto pode nos livrar, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Para esses jovens, obediência é melhor do que a vida. Eu gosto de fazer um contraste com Jonas aqui. Você lembra da história de Jonas? Todos lembram da história de Jonas? Deus disse para Jonas: Jonas, dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor e ir para Tarsis.
Quando ele estava no caminho de Tarsis, o que aconteceu? Veio uma grande tempestade. E os marinheiros perguntaram a Jonas: Jonas, o que faremos? Jonas disse: me jogue no mar. Porque para Jonas ele preferia morrer do que obedecer. Ele podia dizer assim: vire o timão para Nínive e a tempestade vai acalmar. Mas ele estava tão rebelde a Deus, estava tão cauterizado, estava tão resoluto em sua desobediência, que ele achou melhor ser lançado ao mar e morrer. Esses jovens fazem o contrário, exatamente oposto. Para eles, era melhor morrer do que desobedecer. Eles dizem para Nabucodonosor: Nabucodonosor, eu quero dizer uma coisa para você. O Deus a quem eu sirvo, Ele pode nos livrar. Mas eu não sei se Ele quer fazer isso. Se Ele quiser nos livrar, amém. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Nabucodonosor. Mesmo que Ele não queira, e que eu tenha que morrer, eu não prestarei culto aos seus deuses. Eu não me renderei aos falsos deuses, porque Yahvé, o Deus vivo a quem nós adoramos, Ele exige adoração única no seu coração. Ele não divide o trono dele com ninguém. Bel, Marduk, Baal, todos os outros deuses não se importavam que seus adoradores adorassem quantos deuses eles quisessem. Todos aqui possivelmente eram politeístas. Mas esses três jovens diziam: eu não adorarei por conveniência, eu não me prostrarei por conforto, eu não me prostrarei por aceitação, eu não me prostrarei por alívio. Se você quiser me fazer sofrer, se você quiser me escantear, se você quiser me marginalizar, eu não me prostrarei, porque o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O texto segue. E nós chegamos na terceira cena, diante do fogo. Verso 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o atiraram na fornalha em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente, mas tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens que nós jogamos no fogo? E eles responderam: foram sim, ó rei. Então o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º parece um como o filho dos deuses. Muito interessante, meus irmãos. Aqui há uma ironia no texto, certo? Quem é que está desobedecendo Nabucodonosor? Sadraque, Mesaque e Abidnego, não é? Quem é que está obedecendo Nabucodonosor? Os guardas que vão lançar os jovens no fogo. Quem é que morre? Os jovens. É por isso que você vai precisar escolher a quem você vai querer obedecer. É por isso que você vai no conflito público que está dentro de nós, está diante de nós no Brasil, em qualquer outra nação que você for, ao longo da história da igreja, cristãos sempre foram a minoria, com exceção da Idade Média, mas isso é um assunto para um outro tempo. Mas a boa parte, o povo de Deus sempre foi um povo que propôs contra a cultura. E nessa relação de contracultura, você vai precisar escolher a quem você vai destinar a sua obediência. A quem você vai destinar a sua mente. Se sua mente vai ser cativa a Cristo, ou se vai ser cativa às ideologias.
as convenções humanas. Num primeiro momento, parece que você entregar a sua mente para Nabucodonosor vai dar para você uma posição mais confortável de segurança. Você não tem problema com essas questões, cada um define o que quiser, né? Não tem mais agora vale, antigamente não valia dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Agora vale. Isso é besteira. Cada um faz o que quiser. O amontoado de células na barriga das mulheres podem ser esquartejados tranquilamente. E se for fruto de um estupro, deve ser, porque tadinho. É interessante que as pessoas que defendem que o aborto deve ser em caso de estupro, elas querem matar a pessoa mais inocente de todos, que é o bebê, na barriga da mãe. Queremos aborto para podermos fazer com que não estamos aprovando isso. Só queremos que as pessoas façam isso com segurança. Deixa eu dizer para você, nunca um aborto tem segurança, sempre vai morrer uma pessoa. Mas isso não é legal. Isso não é cult. Isso é fundamentalista. É religioso. Mas é o que Deus diz na sua palavra. Me teceste no ventre da minha mãe, quando eu ainda era substância informe. É o que Deus diz. Isso é um dos muitos exemplos, irmãos. Muitos exemplos que a gente poderia ter. E para finalizar, nós entramos na quarta cena. A cena agora ao lado do fogo. Primeira cena no campo de Dora. A segunda cena diante do rei. A terceira cena na fornalha. E agora fora dela. Verso 26 ao 30. Na verdade, 26. Então Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o rei não tinha ferido o corpo deles, que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Então disse Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros deuses, outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Finalizo fazendo algumas aplicações. A primeira, não podemos negligenciar a realidade do conflito cultural. Nessa história, nós vemos o ferramental do Estado sendo utilizado para oprimir os cristãos. E com frequência, nós vemos o Estado criando leis que ferem a crença e a consciência dos cristãos. Uma vez que o Estado quer atuar em esfera que não diz respeito a ele. Segundo, devemos adorar a Deus, ainda que isso nos traga dor. Devemos adorar a Deus, ainda que sejamos lançados na fornalha ardente de fogo. A oração da fé não é: eu decreto que não vou ser lançado na fornalha. Eu decreto, eu ordeno, eu faço isso e aquilo. A oração da fé é a seguinte: Senhor, se tu quiser, tu pode. Mas eu não sei se tu quer. Todavia, seja feita a tua vontade. Terceira aplicação. Não devemos medir as consequências para sermos fiéis a Deus. Você deve estar disposto a que a sua fidelidade o leve às últimas consequências, mesmo que isso signifique ir para a fornalha. Nesse caso, os jovens foram libertos da fornalha. Mas nessa relação profética contra o Estado, nós temos o exemplo de João Batista.
E João Batista não foi livrado, pelo contrário, a sua cabeça foi decepada. Mas ainda assim, ele permaneceu fiel. A questão é, nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências pela nossa crença, para sermos fiéis a Deus e ao Evangelho? Quarta aplicação. Nós achamos que a igreja vai fazer o papel de sal e luz tanto mais quanto se assemelhar com o mundo. Aqui nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abidnego abençoam Babilônia simplesmente por serem distintos dela. Não por serem parecidos, mas porque eles se distanciaram de tal forma, eles viveram uma vida de tal forma que a diferença foi o ponto positivo. Às vezes nós achamos que nós às vezes utilizamos erroneamente o texto, me fiz fraco com os fracos, me fiz forte com os fortes, para de alguma forma ganhar alguns. Então vamos deixar a nossa vida, vamos viver mais parecido com as pessoas de fora da fé, para atrair elas para a fé. Essa história me mostra que o que atrai alguém para uma fé genuína, que atrai alguém ao encantamento com Deus, não é as nossas semelhanças, mas é a diferença. Foi porque Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiram não ser iguais, que eles abençoaram a Babilônia. Foi porque eles decidiram fazer a diferença, que eles abençoaram a Babilônia. E a última aplicação, meus irmãos, ela tem a ver com a realidade do cativeiro. Essa história não foi feita para lermos. Daniel, quando escreveu essa história, não tinha eu e você, cidadãos de Fortaleza, de 2023, depois de Cristo, em mente. Ele tinha em mente um povo que estava cativo na Babilônia, porque era natural que o povo pensasse que o sucesso de Nabucodonosor em invadir a Babilônia fizesse com que ele fosse mais poderoso do que Yahvé. Mas esse texto mostra para os israelitas do exílio, dizendo: nós estamos aqui porque Yahvé permitiu. E Yahvé é poderoso para livrar da fornalha, e Ele também é poderoso para nos tirar desse cativeiro. Tenham esperança. Agora, o que é que nós podemos aprender? Se isso foi realidade para eles no contexto da Babilônia, também é realidade para nós. Porque nós estamos num cativeiro cultural. Nós cantamos hoje: não sou daqui. Para casa eu irei. Não voltarei porque não cremos na preexistência da alma. Então seria eu irei, porque nunca viemos do céu. Ou desejo de ir para o céu, eu diria, que nunca fui lá, Mas se o Ferreira já foi, aí que ele é mais espiritual, como Paulo. Mas há uma promessa: Ele virá nos buscar. A opressão que nós sofremos hoje vai valer a pena, porque Ele também veio, deixou a sua glória, se esvaziou, e como um peregrino viveu como um exilado, e mais do que ninguém suportou as consequências trágicas de se opor ao estado de sua época. É claro que existe um aspecto religioso da morte de Cristo, não podemos negligenciar, mas há também um aspecto que os romanos o mataram, e o levaram à cruz, e o crucificaram. No entanto, meus irmãos, aquela sexta-feira não teve a palavra final. Ele foi crucificado realmente. Como exilado, o Estado realmente conseguiu assassiná-lo. Mas como Deus, o Estado não conseguiu contê-lo. No domingo pela manhã, ele ressuscitou vitoriosamente. Foi assunto aos céus e disse que aquele que crê nele, ele virá para buscar. O mundo não está legal. Parte disso também porque nós não estamos legal e não estamos contribuindo para que o mundo seja legal. Mas ele virá buscar. Ele vem me buscar. E com ele eu irei. Amém? Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Te agradecemos, Senhor, por Te ter em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a lembrarmos
da realidade desse conflito. Nos ajuda a lembrar que nós somos religiosos, claros, mas há outros tipos de religiosos batalhando uma batalha espiritual. Te pedimos sabedoria. Quando quiserem trocar o nosso nome, quando nos oferecerem serviço público, oferecerem suas propostas educacionais, que sejamos sábios. E até lidemos bem com isso, Senhor. Até as aceitemos. Mas eu te peço, Senhor, que quando Babilônia da nossa geração pedir a nossa devoção, o nosso coração, pedir para que nos prostremos perante as estátuas de ouro que são criadas na nossa época, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis como esses irmãos foram, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram. Nos lembra do Teu Filho, nosso Salvador, Pai. Nos ajuda a amarmos mais do que a influência. Nos ajuda a amarmos Ele mais do que a nós mesmos. E nos ensina a perder a nossa vida para ganharmos ela de fato. No nome dele é que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.